ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado, aquele que faz e ninguém desfaz, aquele que ordena e acontece. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Neemias capítulo 6 e os versículos 16 em diante, diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se ajuntaram, porque era genro de Secanias, filhos de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Estivemos pregando nesses últimos dias, num evento de reconstrução, um janeiro profético, lá em Paulista, e o Senhor nos dá uma mensagem dentro do mesmo assunto, que talvez você já ouviu falar, de Neemias e a sua incumbência, o seu compromisso na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. O propósito no coração de Neemias surgiu quando ele viu a cidade sitiada, quando ele viu tudo queimado, quando ele viu a proteção de Jerusalém em ruínas. Ali o seu coração ficou entristecido, como está em Neemias capítulo 2, para depois você ler e entender a mensagem toda. Mas eu queria somente ler um versículo que está em Neemias 2, versículo 2, que diz: E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Neemias estava entristecido, a sua comoção foi percebida no seu rosto, a sua agonia em fazer algo. E ali ele pede autorização ao rei Artaxerxes I para ter este compromisso de construção, reconstruir os muros de Jerusalém. Eu queria colocar um tema para esta mensagem rápida, pois não terei muito tempo. Reconstruindo a vida com propósito. Neemias capítulo 6, versículos 16. Neemias conseguiu um feito que poucos conseguiriam. Ele conseguiu construir no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias, ou seja, 1 mês e 21 dias se for de 1 mês e 31, ou 1 mês e 22 dias se for de 1 mês de 30. A reconstrução dos muros de Jerusalém, que havia sido sitiada, queimada. Mas aí assim que Neemias coloca no seu coração a reconstrução ali da cidade, onde continha os restos mortais dos seus pais, um local que ele tinha em suas lembranças. Quando ele deseja fazer algo ali por Jerusalém, tomar atitude de reconstrução nesta cidade queimada, sitiada, que se encontrava já na miséria, a Bíblia diz que cartas de Tobias, Gesem e Sambalate iam e vinham
aterrorizando, tentando tirar Neemias do seu compromisso. A primeira vez quando a carta chega, Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que não posso descer. É uma das traduções. A outra tradução, que é o mesmo texto, diz: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso interrompê-la. E tem a tradução mais conhecida em várias Bíblias, que diz: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que não posso parar. Neemias deu essa resposta repetidamente ao moço que trazia as cartas de Tobias por várias vezes. E a Bíblia diz que 4 vezes vieram as cartas seladas. Mas na 5ª vez, a carta selada significa que ela estava fechada com o selo da pessoa que mandava, de Tobias. Selada aquela carta, ninguém tinha acesso ao conteúdo. Então aqueles inimigos decidiram: não mais mandaremos as cartas seladas, mandaremos uma carta aberta. E assim aconteceu, a carta aberta, a 5ª carta que chega às mãos dos inimigos, que chega às mãos do próprio Neemias, que chega às mãos daqueles que não queriam a reconstrução daquele muro. A carta aberta foi uma tática usada pelos seus inimigos, pois essa carta que chegava pela 5ª vez o moço de Tobias, aquele que entregava as cartas para que fosse reconhecido o conteúdo, ela estando agora aberta, foi uma técnica para espalhar os boatos falsos que eles criaram a respeito de Neemias. Neemias começou sua função como copeiro do rei. Neemias tomava o cálice ou qualquer coisa líquida que chegasse ao rei, ele experimentava primeiro, porque tendo algum tipo de veneno, quem seria envenenado era ele. Ele era um homem de confiança. Naquela época, muitos reis morriam através do envenenamento. Então, criaram homens de confiança que pudessem provar da sua taça, para que provando visse que não estava envenenada. E com isso, a vida do rei era mantida. Assim aconteceu também como aquela situação na vida de Mordecai, a porta do rei, quando ele protegia de Bigtan Teres, no acesso à morte. Então, naquela época, era muito comum que alguém quisesse matar alguém que estava no poder. Hoje não é muito diferente, pois quando alguém está no poder, está acima, está com autoridade grande, sempre terá alguém contra, sempre terá alguma defamação, alguma mentira, alguma rebelião, não é? A carta vinha trazendo uma defamação mentirosa, dizendo que o povo judeu queria se rebelar contra o Império Persa. E a ambição pessoal de Neemias, que a carta acusava, era de querer se tornar rei de Judá. Neemias não era mais um copeiro, tinha sido separado como governador da sua época. O rei Artaxerxes o separou como governador daquela cidade. E com isto ele começou a sair de dentro do palácio, da sua regalia, de onde ele tinha acesso à melhor comida, à melhor roupa, ao melhor tratamento, a abanadores reais. Ele tinha acesso a um tratamento VIP, vamos dizer na linguagem de hoje. E movido de compaixão, Neemias deixa a sua vida de regalia, a sua vida de tranquilidade, para ir carregar pedras, para ir carregar ali junto com alguém areia, para carregar junto com seus amigos o material para a reconstrução desse muro. Sendo governador, ele tinha acesso a uma alimentação diferenciada. E a Bíblia diz que ele não comia sozinho, ele não tinha o seu mantimento para si, mas ele dividia com todos os trabalhadores. E não era obrigação, porque ele era governador. Ele poderia comer uma comida melhor, diferente dos outros, mas aqueles que estavam ajudando ele, naquilo que ele sentiu, no desejo que ele colocou no seu coração, através do Senhor, de reconstruir os muros de Jerusalém, fazia com que ele chegasse e começasse a dividir o seu alimento, o seu bem, não é? Por direito, por ser governador. A Bíblia diz que o povo começou a acusar Neemias, aquelas cartas de Tobias, Sanbalate e Gesem, começou a acusar Neemias de querer se tornar rei de Judá. E com isso foi se tornando um burburinho, foi se tornando uma situação vexatória, porque o objetivo do inimigo sempre é intimidar,
E o inimigo estava querendo intimidar Neemias, desmoralizar ele, o povo, esforçar uma parada daquela obra, porque neste tempo, em Neemias 6:16, mostra que o muro já estava reconstruído. Agora só faltavam as portas. E o inimigo que estava contra ele, os inimigos, Tobias, Sambalate, Gesem e todo o seu povo que estava ao seu redor, brigando para que Neemias não conseguisse esse feito, estavam tentando atemorizá-lo, tirar do seu foco, forçar uma parada, para que não fosse concluída aquela obra que já estava quase concluída. Porque a Bíblia diz que neste tempo os muros já estavam prontos, faltavam apenas as portas. E Tobias, Sambalate e Gesem começou a inventar uma situação vexatória, uma carta aberta, com mentiras, com assuntos inventados. Nos dias de hoje não existem mais cartas, você não recebe, é dificilmente receber cartas, não é? Naquela época a carta era selada com o anel do magistrado ou com o anel do rei, com um selo real, para que ninguém a abrisse. Mas eles mandaram aberta com o intuito de espalhar a mentira. Mas Neemias não se deixou abater, nem se distrair, pelo contrário. Ele declarou e sabia qual eram as intenções da mente de Sambalate. Por isso ele dobrou os seus joelhos para orar por aqueles que estavam perseguindo. Por orar por aqueles que estavam preparando cartas mentirosas. E Neemias dobra os seus joelhos e apresenta Sambalate, Tobias e Gesem, os inimigos que se levantaram usando mentiras, com uma carta aberta, a quinta carta, sem selo, já aberta para difamação, para tentar paralisar o trabalho de Deus através de Neemias. Quantos nos dias de hoje não está tentando te paralisar, dizendo, ele é assim, ele é assado, ele não serve, ele não tem unção, ela já foi uma bênção, mas agora é uma treva, isso aí não serve nem para estar em púlpito, se fosse na minha igreja não tinha oportunidade. Quantos não se levantam querendo, tentando paralisar o trabalho de Deus na tua vida com cartas, com palavras mentirosas? Mas a atitude de Neemias nos ensina a não parar a grande obra por causa de fofocas ou ameaças. A atitude de Neemias nos ensina a se manter no foco, a confiança em Deus. Entender que quando o chamado, quando o compromisso, quando a ordem foi dada pelos céus, quando o sentimento vem de Deus para que você começar uma obra, não adianta alguém preparar reuniões. Hoje tem as redes sociais que alguém usa para fazer o mal. Hoje tem as redes sociais para alguém pegar uma conversa, montar uma situação. Hoje tem também uma situação que o povo cria, que são reuniões particulares, na ausência de um líder, na ausência da tua vida, e começa a mexer com a tua história para tentar te destruir, para tentar te paralisar, para tentar, através da fofoca, te manter fora do foco, da confiança em Deus. Ei, Sambalate e Tobias convidava Neemias agora para reuniões com a intenção maliciosa de matá-lo. Presta atenção, quando Neemias recebeu o convite para entrar no templo, e a Bíblia diz que Neemias era apenas um governador. Ele não era sacerdote, pela lei judaica, ele não poderia entrar no templo, porque ele estaria cometendo um erro gravíssimo, que levaria possivelmente à morte, a ser desacreditado. Mas Neemias não atende ao chamado do inimigo para estar nesta reunião, mesmo que era dentro do templo. A reunião era dentro do templo, e Neemias poderia pensar, não, mas pode ser uma reunião com algo sobre Deus, sobre as coisas importantes. Mas ele também sabia que não podia passar para dentro do templo, pois ele não era sacerdote, a lei judaica o proibia, mesmo que alguém chamava ele para essas reuniões com intenções maliciosas de morte, ele não atendia. Neemias estava nos ensinando que precisamos ter foco, prioridade, quer seja pessoal, espiritual ou ministerial, ter cuidado com aquilo que é obrigatoriedade, ou seja, não fazer algo que mexa com o compromisso que você tem com a obra, com a igreja. Tem gente que te convida a sair do foco, a obediência aos teus líderes, te convida à desobediência, te convida a ser rebelde, te convida a causar uma rebelião para destruir aquilo que a liderança está fazendo na obra.
Mas não seja rebelde, pelo contrário, diga: eis que estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso parar, nem posso descer, nem posso ficar impedido, nem tirar o meu foco, porque o meu foco é construir este muro. Como eu falei no início, eu teria um tema, e o tema é esse: reconstruindo a vida com propósito. Você tem que ter um propósito. Mesmo aqui no mundo, você tem que ter um propósito de estar debaixo da vontade de Deus e fazer o que Deus quer. Neemias deixou o conforto do seu palácio para se dedicar à obra que exigia entrega, sacrifício, compromisso. Ele não se importava com a sua regalia, com a comida separada de governador que chegava para ele, não. Neemias dividia com aqueles que também olharam para o seu chamado, o seu desejo, o seu coração, que foi um coração de abençoador, que se preocupou com aquele povo que estava na cidade sitiada, já na miséria. E Neemias, deixando o seu conforto e usando o discernimento que vem da parte de Deus, através da oração que ele fez, da consagração que ele se preparou, ele começou a ter discernimento dos céus, percebendo a artimanha dos inimigos, para que aquela obra ali fosse parada, porque era essencial para a proteção do povo, que ele foi ali reconstruir os muros para ter a proteção da cidade de Jerusalém. E é claro, os inimigos começaram a usar de outras artimanhas, além das cartas. Começaram a contratar pessoas que não eram profetas, para se passarem por profetas, contratados. Semaías e Noádia começou a fazer isso, subornados por Tobias, tentar atrair Neemias para o templo, alegando o perigo de morte, para que Neemias pecasse ao entrar no lugar sagrado. Mas Neemias percebe a fraude, porque Neemias não era sacerdote, ele percebendo a fraude contra a lei judaica que o proibia entrar dentro do templo, porque ele era apenas governador, como já falei, e não sacerdote. Neemias percebe ali aquela fraude e foi concluir a sua obra. Foi uma obra que foi concluída numa rapidez de 52 dias. 1 mês e 21 dias, se era de 31, ou 1 mês e 22 dias, se era de 30 dias. Neemias estava ali agora, colocando toda a sua confiança no Deus que lhe fazia sentir esse desejo de cumprir esta obra. É bem verdade que, sendo humano, ele tinha algumas qualidades que o diferenciavam. Ele não concluiu apenas uma reforma física da reconstrução dos muros. Ele implementou reformas sociais, religiosas, lidando com os abusos e organizando a população, promovendo a renovação de aliança com Deus, mostrando grande zelo com a sua fé. O legado dele é lembrado como um líder carismático, um patriota, justo, devoto, um exemplo de fé, persistência que transformou Jerusalém. O governo de Neemias permaneceu 12 anos. Ele estava atuando como governador na Judeia, como está em Neemias capítulo 5 e 14. O que é que eu quero trazer agora para você entender na conclusão desta palavra? O inimigo montou as cartas. O inimigo está tentando, por intimidação, com boatos, mentiras, palavras ao contrário, tentando te tirar do foco da reconstrução, da proteção dos muros. O inimigo está te tentando tirar do compromisso que é estar dentro da vontade de Deus, para que você esteja se preocupando com as fofocas, os perseguidores. Mas reconstruindo a vida com propósito, você há de entender que essa intimidação que os inimigos tentaram usar com mentiras, boatos, com conspiração, para paralisar o trabalho na vida de Neemias, no dia de hoje não é diferente. No dia de hoje chega o medo, no dia de hoje chega a agonia, no dia de hoje chega a perseguição nas redes sociais. Nos dias de hoje alguém chega dizendo: não está adiantando de nada, tu está fazendo a obra e a igreja não cresce, continua do mesmo jeito.
Chega alguém e diz: tu vai voltar para Jesus para quê? Tu é uma vergonha. Tu não serve para estar no meio. Mas ei, presta atenção. O que Neemias estava tentando nos ensinar é que a glória não era para ele. A glória não era para o homem. O foco da reconstrução que Neemias colocou foi o propósito de Deus, com a segurança do seu povo, dando glórias a Deus. Por isso que Neemias não só reforma fisicamente a cidade, mas ele reforma também a forma de adoração daquele povo, a focar no Deus dos céus, a conquistar a paz, porque a Bíblia diz que na conclusão daquela obra trouxe a paz, a proteção contra os opositores, cumprindo a promessa bíblica, divina, que diz, que fala sobre proteção. Em Neemias capítulo 6 e o 16 que lemos, descreve a fase final da reconstrução, mesmo sobre a pressão que os inimigos levantaram. Tentaram desviar a atenção de Neemias, tentaram tirar ele do foco, mas a sua persistência, o seu discernimento espiritual, a sua confiança em Deus garantiram o cumprimento daquela missão que ele estava a caminho de fazê-lo. Você tem que ter foco, tem que ter Deus, tem que ter confiança para reconstruir a vida com um propósito. Você não pode estar nesta vida desregrada, fazendo o que quer, agindo como quer, ou pensando que não tem uma saída. Após a ruína, após a miséria, após a desolação, após o exílio babilônico, o Senhor te trará cura, paz, restauração para a tua vida. Reconstrua a sua vida com propósito. Eu quero reconstruir minha vida espiritual, mas eu tenho vergonha do meu passado. Quantos irão me apontar quando eu chegar lá? Vai dizer: esse não passa de um miserável. Deus não tem negócio com ele. Ei, mas presta atenção, tu serás uma cidade louvada. O nome do Senhor sobre a tua vida será de honra, será de louvor, e alguém vai ter que ver que mesmo com a desobediência que houve em Jerusalém, a que trouxe a destruição, mas Deus faz a promessa que ela seria transformada, aleluia, como um testemunho do seu amor e fidelidade, porque ele receberia, o próprio Deus receberia louvor e honra. Neemias estava ali com esta reconstrução, uma reconstrução, reconstruindo a vida com propósito. Não era apenas um muro físico, mas era um muro social, era um muro necessário para a vida espiritual. Diante de todas as nações da terra, a restauração não era somente para o povo de Judá, mas era um testemunho mundial. As nações gentílicas observarão a mudança e reconhecerão o poder do Deus de Israel, as quais ouvirão todo o bem que eu lhe faço, como diz o versículo 9 do capítulo 6, do capítulo 33 de Jeremias. A bondade de Deus, o perdão do pecado, a cura, a prosperidade espiritual e física é tão grande que se torna notória e atrai o interesse de outros, porque alguém vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, o teu exemplo, a reconstrução, reconstruindo a vida com propósito. Realmente eu era errado, eu era beberrão, eu era prostituta, eu era uma mulher que não agradava a Deus, eu era um homem que deixava a minha família pela família terceira, eu ia encontrando com uma mulher na vida e achava ela melhor do que a minha, eu tinha uma atitude errada, eu tirava dos meus filhos para dar a pessoas de fora, mas agora não, eu quero ter uma vida reconstruída com propósito espiritual. Eu quero ter a prosperidade. Eu quero ter a providência divina. Eu quero ter reverência a Deus. Eu quero causar admiração através de uma transformação profunda. Através do meu temor a Deus, eu quero uma vida mudada. Deus vai transformar a tua dor em glória.
Deus vai transformar a tua situação de ruína, de descrédito, em algo diferente. Vai reverter a tua ruína em motivo de júbilo. O propósito da restauração, restaurar a vida com propósito, querido, querida. A restauração espiritual e física que Deus faz na vida de seus filhos tem um objetivo. É para glorificar o nome dele perante o mundo. Ei, presta atenção, Deus está te trazendo a provisão agora. Ele quer te prover a paz, a cura. Que é claro que não é um esforço humano apenas. Mas o Senhor mostrou que aquela ação de reconstrução em 52 dias, num tempo recorde, teria que ser uma atuação divina. Não dava para homens comuns concluir todo o muro que cercava a cidade numa grandiosidade que era num tempo tão pequeno. E depois de reconstruí-los, ainda havia as portas. As 12 portas que precisavam ser colocadas no lugar. Ainda tinha gente para derrubar. Ainda tinha gente para derrubar o que estava... E ainda tinha gente para derrubar, ainda tinha gente para perturbar a construção. Ainda mandavam raposas. Pessoas que iam com o intuito de destruir aquilo que estava sendo reconstruído. Presta atenção que eu vou te dizer. Tobias, Sambalate não estavam fazendo uma coisa anônimos, não, porque quando ele fez a carta aberta, se tornou pública as mentiras que ele criou sobre Neemias e sobre o povo de Judá. Presta atenção, Neemias não estava naquela situação sem autorização. Ele não chegou e meteu a cara e foi construir um muro, não. A sua tristeza foi vista pelo rei e o rei decidiu autorizar, dando cartas para ele passar nas províncias, nas divisas, até chegar a Judá. Ele tinha autorização, ele estava com a legalidade. Mas agora a carta mentirosa, a quinta carta que chega com o moço de Tobias, vem dizendo que ele quer tomar o lugar, quer ser o rei sobre aquele povo. Quer tomar o lugar de Artaxerxes, quer tomar o lugar da autoridade persa, quer ficar no lugar de destaque que não era dele, porque ele era governador. Mas a intuição daquela carta era dizer que ele queria mais, que o povo queria se rebelar. Irmãos, tem gente que vê você crescendo, as almas sendo salvas, vê na tua pregação da palavra com conteúdo, porque você ora, estuda e busca. E alguém tenta até imitar, mas eu costumo dizer e repito, unção não se copia, unção se retém através da tua vida com compromisso. O resultado de quem ora, jejuma, busca, estuda, procura o conhecimento, como a palavra diz. De madrugada, quando a gente vai buscar a sabedoria, vai encontrar. E os inimigos de Neemias estavam tentando desanimá-lo. Foram várias táticas de ridicularização, falsos profetas como Semaías e Noádia, difamação, tentando atrair Neemias para fora de Jerusalém, para uma cilada de morte. Mas o Senhor lhe deu discernimento através da oração. Quando ele orava, quando essas cartas começaram a chegar, o discernimento chegou e não era de Neemias, mas era dos céus. E a resposta de Neemias com a visão espiritual, quando discerniu as intenções malignas, não cedeu à pressão, focando na obra, disse: eis que estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso descer, não posso parar, não posso atrapalhar, não posso estagnar, pelo contrário, vou ter que ter o reconhecimento dos inimigos. A Bíblia diz que mesmo os inimigos mais ferrenhos tiveram que admitir que a rapidez e o sucesso da obra, dos muros ficarem prontos antes do tempo, no tempo recorde, só podia ser obra de Deus. Eita glória. Alguém vai ter que reconhecer que a tua retomada de fé, o teu voltar para o teu lugar, o teu reconhecimento de que tu sem Deus não é nada, de que a tua vida precisa ser reconstruída com um propósito divino, de que você precisa ser um exemplo de fé como Neemias foi, para ter uma vitória espiritual. O Senhor está dizendo para você: resista. Ei, esta obra não é somente física.
Porque esse desânimo aí, ei, presta atenção, é espiritual para te impedir de dizer eu vou voltar, eu quero reconstruir a minha vida espiritual. Esse desânimo que chegou são as cartas do inimigo dizendo: Deus não tem negócio contigo. Deus não quer nada contigo. Não adianta tu voltar que tu vai cair. Não adianta tu se levantar que tu não persiste. É mentira de Satanás. Porque o Senhor está cá e chama-te. Glória! E Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza. E se tu tomares atitude, tu terás intervenção divina. Aleluia! E o Senhor está te dizendo: eu quero te trazer um lembrete. Mesmo em meio a esse desafio, esta tempestade, esse desânimo, este muro destruído, esta miséria que tu estás com perca do teu relacionamento, com a tua família destruída, tu estás sem emprego, tu estás numa vida de vergonha, alguém te envergonhando por causa de um prato de alimento. Eita, tem alguém chorando agora. Eita, Deus. Aleluia. Mas o Senhor está te dizendo: eu te fortaleço, faça a minha vontade e seja um exemplo de fé. Diga: eu quero reconstruir a minha vida espiritual. Eu quero voltar para Jesus agora. É assim, pastor Heraldo Tavares. É, missionária Milka, eu quero voltar para Jesus agora. Volte para o seu lugar de origem. Deixa as fofocas de lado. Deixa as acusações, o apontador. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. E vida em abundância. Levanta a tua cabeça. Pega o telefone agora. Mas missionário, eu estou com medo. Tenha medo não. Não tenha medo da fofoca, do perseguidor. Não tenha medo das cartas mentirosas. Pega a carta agora, rasga, vai. Rasga essa carta mentirosa. Eu vou pegar como exemplo aqui um papel, peraí. Vou pegar um papel e vou rasgar a carta mentirosa que o diabo fez a teu respeito. Eu estou rasgando as cartas mentirosas e tu vai tomar atitude. Tu vai vencer, tu vai se levantar e tu vai dizer: foi o Senhor que fez isso. Tira o medo da fofoca, da injúria. Te levanta. Reconstrói o muro agora.